Portanto, esse amor divino por nós, ele contém esse retiro, esse distanciamento. É preciso que Deus me deixe dar aula imperfeitamente para que eu possa ser quem eu sou. E porque Ele me ama, assim Ele faz. Se Ele ficasse me corrigindo o tempo inteiro, a aula seria perfeita e divina, mas não seria minha. A alegoria proposta é essa. O mundo são as pegadas de Deus na areia da praia. Deus passou por ali. Deus fez aquilo. Mas para que o mundo pudesse existir como uma criação outra em relação a ele próprio, é preciso esse recuo. É um amor de recuo. É um amor de distanciamento. É um amor de deixar fazer. É um amor que você pode encontrar, professor, entre pais e filhos. Agora vai. Eu ia citar isso. Agora vai. Segue teu caminho. E era essa a linda sacada de Leibniz, que Simone Weil explica maravilhosamente. E que você pode estar me ouvindo e dizendo, mas isso é meio óbvio. Mas foi preciso dizer. Porque na hora que você chega e você diz, escuta, se Deus é a suma bondade e o mundo é criação de Deus, como é que existe o mal no mundo? Veja, aparentemente é irrespondível. E é por isso que eu fico encantado, porque eu tenho um encantamento emotivo mesmo pela beleza das ideias, inclusive pela beleza de ideias com as quais eu não esteja completamente de acordo, mas eu consigo separar uma adesão de opinião e o tamanho, a grandeza daquela ideia ali apresentada. Então, eu sabe como é? Também tenho meus limites. Eu queria agradecer muito, aproveitar aqui já para... Obrigado demais, professor. Queria agradecer muito a oportunidade desse primeiro encontro com o professor, que tanto me ensinou nessa noite e que ensinou a todos vocês que estão nos acompanhando. A oportunidade de ter aprendido de um jeito super lindo, que é pelo diálogo, pela interação, por ser forçado a produzir um discurso a partir do que o outro disse e não a partir de alguma coisa pronta, mas a partir do que foi sugerido, o que é traço de respeito e generosidade, mas é profundamente enriquecedor. Porque se a gente só repete o que a gente já sabe, não saímos do lugar. É preciso que haja esse tipo de estímulo para dizermos o que nunca tínhamos dito antes. Ou revisitarmos, né? Revisitarmos cenários que fazia tempo que não mexíamos nele, né? Então, obrigado ao professor que me permitiu dizer as coisas que eu disse. Espero ter sido contributivo a todos que nos acompanharam e aguardo um novo convite e que seja presencial, porque as coloridas balas de goma choram a ausência do professor e esperam pela sua presença o quanto antes. Era Obrigado. isso. Eu queria, Rodrigo, estender então, que a gente está encaminhando para o final,
a tua ideia sobre Uhum, imortalidade, que com certeza vai abarcar também a vida eterna, né? Mas você trocaria com ou certeza. adiaria essa vida eterna por uma imortalidade aqui terrena ou não? Olha, Vilela, não é apenas por uma questão de ser politicamente correto ou passar bem a ideia, mas eu não discordo do professor Clóvis. Você falou, olha, vocês vão dar ideias diferentes, mas até onde ele respondeu, eu concordo. Ele falou muito do Leibniz. Aí o Leibniz, ele era matemático e ele até criou um termo para elencar toda essa problemática, que é o termo teodiceia, Eu que disse. é compreendendo a existência de Deus no mundo de imperfeições. E ele usava os elementos da matemática. Ele dizia que a perfeição do quadrado pressupõe a imperfeição da hipotenusa. E com relação a ter a vida eterna nesse estado que nós estamos, o professor está coberto de razão. Existe uma parábola, já que falamos tanto de parábola, atribuída a H. G. Wells, que seria a ideia de um cosmonauta preso no espaço sideral, e vamos supor que o cosmonauta sabe, para que a parábola funcione, você tem que trabalhar com esse pressuposto. Um cosmonauta que sabe que o planeta Terra explodiu e que em todo o universo não há nenhuma outra criatura viva senão ele. Nem uma ameba, nem um vírus, nem uma bactéria, nem um sapo, nem um cachorro, nem um mamífero, nem um anfíbio, nem um extraterrestre. Não há ninguém no universo, só ele que está vivo ali em cima de um asteroide. E ele tem duas ampolas no seu macacão. Uma ampola, um elixir da vida eterna, o outro, veneno. Qual das duas ampolas ele tomaria? E a parábola termina dizendo que, evidentemente, ele tomaria o veneno, porque para que você vai viver para sempre num universo preso num asteroide, só você ali? Só que ele acidentalmente bebeu o elixir da vida eterna. E tinha que amargar agora, assim termina a parábola, uma vida eterna sem propósito e sem significado. Uma das perguntas que foram feitas pelo pessoal no Superchat foi isso: qual o sentido da vida? Então, viver é mais do que meramente existir. Viver é encontrar um propósito, uma razão que transcenda a tudo que nós podemos imaginar. De fato, trazer a vida eterna para essa condição que nós vivemos é como antecipar algo para o qual nós não estamos preparados. E eu vou dar uma comparação de algo que aconteceu comigo uma vez que eu estava em Israel, guiando um grupo, e um senhor chegou para mim com muita vergonha e falou assim: você pode me ajudar? Ele tapando a boca assim, porque o dente dele havia quebrado. E eu falei, calma, amanhã cedo nós vamos correr, procurar um hospital, um dentista. E a gente foi, inclusive, para aquele hospital de Beersheba que foi bombardeado. Lá tinha um dentista. E o dentista falou, olha, o que eu posso fazer para você? Eu levei o senhor lá, ele estava com muita vergonha. Como você tem o resto da viagem, eu vou colocar o seu dente com uma massa provisória. Guarde essa palavra, provisória. Mas quando você chegar no Brasil, você vai ter que procurar o seu dentista, porque essa massa é provisória. Se você ficar com ela, você vai quebrar o dente a qualquer momento. E funcionou o resto da viagem. Ele ficava sorrindo, comendo com dificuldade só do lado, porque aqui ele tinha uma massa provisória. Agora imagine, eu não sei o que aconteceu quando ele chegou no Brasil, mas supondo que ele talvez chegasse aqui e não procurasse o dentista para trocar o provisório pelo permanente. Imagine a tragédia que ia ser. Mais cedo ou mais tarde ele ia sorrir e o dente ia cair de novo. Enquanto ele escovava os dentes, por aquela massa ser provisória, ela podia dar infiltração, podia dar um problema de bactéria na boca dele, talvez um tratamento de canal, algo muito mais sério. Ou seja, coisas provisórias, como o próprio nome diz, devem ser usadas apenas de maneira provisória. Essa vida que nós temos, ela tem muitos elementos de provisoriedade. Como dizia, eu cito sempre essa frase, nós somos um cadáver adiado que procria. Então, todo o significado que nós damos a essa vida tem que ser um significado em ligação com a transcendência. É Fernando Pessoa que escreveu essa frase. Com a transcendência, com um propósito maior. E eu tenho que viver essa vida intensamente, mas numa preparação para a transcendência. E aí o elemento-chave é exatamente o que o professor Clóvis colocou, é o amor. Por isso que a Bíblia disse que Deus ama, mas ele não se limita a amar. Deus ama e é amor. Agora, o mais lindo é que, mesmo nós vivendo essa situação de provisória, de imperfeição, onde leucemia e criança, infelizmente, estão vinculadas na mesma frase, nessa vida,
o Evangelho diz que o Logos, o professor citou o Logos, ele não ficou apenas contemplando a nossa tragédia e nos dando lições de moral lá da transcendência. Ele se fez carne e habitou no meio de nós. E nós vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Deus assumiu na encarnação de Jesus a imperfeição humana, porque embora ele fosse o Logos divino em forma humana, ele podia ter dor de barriga, dor de cabeça, ele podia ficar machucado, ele tinha medo, ele chorava, ele chorou quando Lázaro morreu, ele temeu a crucifixão.